Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Você já deve ter ouvido falar demais na palavra resiliência e pouco comenta-se o que de fato significa a resiliência. E, e aí eu estava pensando sobre isso ontem e eu falei, poxa, eu acho que é um assunto que eu gostaria de falar. Né? Normalmente eu não preparo o conteúdo que eu vou falar com vocês. Normalmente eu falo aquilo que vem na minha cabeça e que está muito vivo dentro de mim. E aí, pra gente falar de resiliência, primeiramente eu acho que a gente tem que falar da dor, né? Da dor. Então, o que vem a ser a resiliência e qual é a relação dela com a dor? Nós sabemos que nós temos uma relação íntima com a dor, né? Todas as pessoas têm muitas razões para sofrer. A verdade é que todas as pessoas sofrem. Né? Algumas dão mais importância para esse sofrimento ou ficam por mais tempo, né, nesse estado de dor, enquanto que outras pessoas tentam contabilizar ganhos, repensar, trabalhar a mente positivamente e encontrar no problema um caminho de amadurecimento. Mas todos nós temos muito motivos para sentirmos dor. Né? Alguns porque enterraram um ente querido, outras porque perderam a relação com uma pessoa tão importante, outros porque perderam o emprego, perderam a casa, alguns porque estão aos 40 e ainda não casaram, outros porque não tiveram filhos, enfim. As pessoas possuem muitos motivos para sofrer, né? E existem pessoas que ficam um tempo curto no sofrimento e há momentos na vida em que o sofrimento se alonga, né? Se torna um processo muito demorado para ser encerrado. E tudo bem, né? Se às vezes a gente tiver que sofrer um pouquinho mais. A grande questão e pergunta que nós temos que fazer é: para onde eu estou indo com isso? Né? Porque o sofrimento, ele tem que trazer algo. Então, para onde eu estou indo? E aí vem a questão da resiliência, né? O que é a resiliência? É a competência que eu desenvolvo diante da vida de quando eu viver um sofrimento, uma dor muito profunda, um desafio, eu enfrentar com todas as potencialidades que eu possuo, não para que as coisas voltem a ser como eram antes. Muito pelo contrário, resiliência é uma coisa muito maior. É para que eu volte mais capaz, é para que eu volte mais forte, é para que eu volte com algumas certezas que eu não tinha antes. Então a resiliência, ela não é simplesmente passar um obstáculo, mas é passar pelo obstáculo, refletindo sobre ele, pensando onde ele está me levando, o que eu aprendi com ele e qual foi a força que eu trouxe de tudo isso. Então, ser resiliente tem tudo a ver com ser reflexivo. Né? A gente precisa sempre se colocar a pensar. É o que eu mais tenho falado nos últimos tempos. A gente tem que sair da reatividade e a gente precisa caminhar para a proatividade. Agora, se você está aí vivenciando a dor, uma dica muito importante que eu gostaria de passar para você no dia de hoje é a questão de que tudo que se mantém dentro de você e que você precisa colocar para fora, coloque rapidamente. Sabe aquela ideia assim, poxa, eu guardei tantas coisas, eu queria ter falado tanto, eu queria, né, ter me exposto, externado aquilo que eu sentia, eu queria ter falado até para ajudar aquela pessoa a mudar, ou eu queria ter desabafado. Prestem atenção. Tudo que nós devemos falar para as pessoas e que a gente guarda dentro da gente não morre dentro da gente, nos mata. Então a gente tem que colocar para fora da forma correta, falando de uma forma em que a pessoa nos compreenda, mas a gente não precisa guardar nada, a gente não precisa colocar filtros naquilo que a gente precisa falar para as pessoas. Nós temos que falar. É assim que nós tornaremos o nosso corpo mais alcalino, menos ácido e evitamos o desenvolvimento de inúmeras doenças psicossomáticas. Então, quando a gente fala da resiliência, a gente fala da dor. Só que muitas vezes essa dor é provocada porque nós estamos num ciclo vicioso de lidar com ela de uma forma errada. Então, se a sua dor é provocada porque você guarda muita coisa, começa a colocar para fora, tá? De uma forma inteligente, de uma forma sábia. Não precisa guardar as coisas, mesmo porque a gente contribui à vida dos outros quando falamos verdades. Então é muito importante que você esteja preparado para falar verdades.
e assumir essa ideia de que ter resiliência é enfrentar a vida de uma forma sábia, né? Então, imagina uma esponja de lavar louça quando ela está novinha, né? Aí a gente usa, coloca água e a gente espreme, olha a dor, o sofrimento, mas logo ela volta. E ela volta mais macia, ela volta mais preparada. Percebam. Vamos usar essa metáfora hoje, que sejamos esponja, né? Que a gente possa passar pela vida vivendo tudo aquilo que a vida tem para nos oferecer, mas com a cabeça erguida, com a certeza de que ninguém nos prometeu uma vida só de glórias, que nós vamos lidar com o sofrimento, que isso é algo compartilhado por todas as pessoas, mas que quando voltarmos desse sofrimento, que a gente volte mais forte, mais capaz, mais sábio emocionalmente, gerenciando todos os monstros que vivem dentro de nós. Um grande beijo, que você tenha um ótimo dia.